Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. Gênesis capítulo 27 narra um dos episódios mais marcantes da história da família de Isaac, onde vemos um jogo complexo de engano, bênção e consequências que marcam o futuro de duas nações. Esse capítulo foca na interação entre Isaac, Rebeca e seus dois filhos, Esaú e Jacó, em um momento crítico na vida dessa família, quando Isaac decide abençoar Esaú, mas por meio de um plano elaborado por Rebeca e Jacó, a benção acaba sendo desviada para o filho mais novo. O capítulo começa com Isaac já avançado em idade, com a visão debilitada, sentindo que sua morte se aproximava. Ele chama Esaú, seu filho primogênito, e lhe dá uma ordem clara. Toma agora as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso como eu gosto, e traze-mo, para que eu coma, e para que minha alma te abençoe antes que eu morra. Gênesis capítulo 27, versículos 3 e 4. Esse é o primeiro ponto importante do capítulo. Isaac deseja conceder sua bênção final a Esaú, a quem ele claramente favorecia. Na cultura hebraica, a bênção do pai, especialmente quando dada em seus últimos dias, tinha um peso imenso. Não era apenas um gesto simbólico, mas um ato com implicações espirituais e materiais. A bênção, especialmente a do primogênito, incluía prosperidade, autoridade e liderança sobre a família. No entanto, desde o nascimento dos gêmeos, havia uma profecia de que o mais velho serviria ao mais novo. Gênesis, capítulo 25, versículo 23. E além disso, Esaú já havia vendido sua primogenitura a Jacó por um prato de lentilhas. Gênesis, capítulo 25, versículo 33. O que significava que, legalmente, a bênção deveria pertencer a Jacó. Rebeca, ao ouvir as palavras de Isaac para Esaú, toma a iniciativa de garantir que Jacó receba a bênção. Ela rapidamente chama Jacó e lhe explica o plano. Ele deveria fingir ser Esaú, preparar um guisado e enganar seu pai para que recebesse a bênção em lugar de seu irmão. Jacó, inicialmente relutante, não por questões morais, mas por medo de ser descoberto, pergunta: "E se meu pai me apalpar? Talvez a meu pai pareça que eu o engano. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção." Gênesis capítulo 27, versículo 12. Aqui vemos um momento importante. Jacó reconhece o risco de seu engano, mas sua preocupação maior é com as consequências, não com o ato em si. Rebeca, decidida a seguir com o plano, diz a Jacó que se houver maldição, ela mesma a tomaria sobre si. Em seguida, ela veste Jacó com as roupas de Esaú, coloca peles de cabrito em suas mãos e pescoço e prepara um guisado para que ele apresente a Isaac. Esse detalhe é interessante porque mostra como Rebeca estava ciente da importância dos sentidos de Isaac. Com a visão debilitada, Isaac confiaria em seu olfato, tato e paladar para reconhecer seu filho. As roupas de Esaú, que exalavam o cheiro do campo, e as peles nos braços e pescoço de Jacó, que imitavam a pele mais áspera de Esaú, seriam suficientes para enganar o pai. Quando Jacó se aproxima de Isaac, o engano começa. Jacó se identifica como Esaú e Isaac, inicialmente desconfiado, questiona como a caça havia sido encontrada tão rapidamente. Jacó responde: "Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro." Gênesis capítulo 27, versículo 20. Esse é um ponto impressionante, pois Jacó não apenas mente sobre sua identidade, mas também usa o nome de Deus para reforçar sua mentira, o que agrava a gravidade de seu engano. Mesmo desconfiado, Isaac sente o cheiro das roupas, toca as peles nos braços de Jacó e, por fim, decide conceder a bênção. As palavras de Isaac são carregadas de significado espiritual e material. Ele abençoa Jacó com prosperidade, abundância de trigo e vinho, domínio sobre seus irmãos e, finalmente, a bênção de proteção divina. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Gênesis capítulo 27, versículo 29. Essa bênção conferia a Jacó não apenas riquezas, mas liderança sobre a família e uma posição especial no plano de Deus. Logo após Jacó sair da presença de seu pai, Esaú chega com o guisado preparado e pronto para receber a bênção. Ao apresentar-se a Isaac, o choque do engano se revela. Isaac percebe que havia sido enganado e entra em uma grande aflição. Esaú, ao entender que seu irmão havia recebido a bênção destinada a ele, clama desesperadamente: "Abençoa-me também a mim, meu pai."
Gênesis capítulo 27, versículo 34. Esaú sabia que, uma vez concedida, a bênção não poderia ser retirada ou transferida. Isaque, apesar de todo o pesar, confirma que Jacó havia sido abençoado e que ele seria o senhor de seus irmãos. Esaú, tomado por uma amargura profunda, chora e insiste para que seu pai lhe conceda pelo menos uma bênção. Isaque, então, profere uma bênção sobre Esaú, mas é uma bênção menor, sem a mesma profundidade e alcance da que havia dado a Jacó. Ele diz que Esaú viveria longe das gorduras da terra e do orvalho do céu, e que serviria a seu irmão, mas que um dia se libertaria desse jugo. Gênesis capítulo 27, versículos 39 e 40. Essa profecia se cumpriria séculos depois, quando os descendentes de Esaú, os edomitas, se rebelariam contra o domínio de Israel. O engano de Jacó trouxe consequências imediatas. Esaú, furioso, decide que mataria seu irmão assim que os dias de luto por seu pai terminassem. Ao saber disso, Rebeca novamente intervém, aconselhando Jacó a fugir para a casa de seu irmão Labão, na Mesopotâmia, até que a fúria de Esaú passasse. Ela pede a Isaque que envie Jacó para lá, usando como justificativa o fato de não querer que Jacó se casasse com mulheres hititas, como Esaú havia feito, o que trouxe grande desgosto à família. O capítulo termina com Jacó fugindo para evitar a ira de seu irmão e Isaque concordando em enviá-lo para a casa de Labão. O ciclo de engano e disputa familiar, porém, já estava em movimento. A bênção roubada traria a Jacó grandes bênçãos, mas também o colocaria em uma longa jornada de dificuldades e aprendizados que moldariam seu caráter e relacionamento com Deus. Gênesis capítulo 27 nos ensina muitas lições importantes. Primeiro, vemos o impacto do engano dentro de uma família. Embora Jacó tenha recebido a bênção, ele o fez de maneira desonesta, e isso levou a anos de separação de sua família, além de conflitos futuros. No entanto, vemos também que Deus, em sua soberania, usou até mesmo esse engano para cumprir seus propósitos, já que a bênção estava destinada a Jacó desde o início. Por fim, o capítulo nos lembra da importância das bênçãos e da herança espiritual que passamos para as próximas gerações. A bênção de Isaque sobre Jacó não era apenas uma transmissão de riquezas materiais, mas o reconhecimento do papel de Jacó no plano redentor de Deus, que culminaria com a vinda de Cristo, o descendente de Jacó, através do qual todas as nações da terra seriam abençoadas. Este capítulo revela a complexidade das relações humanas e a maneira misteriosa, mas fiel, como Deus cumpre suas promessas, mesmo em meio às falhas e fraquezas dos seus servos. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Awakening. Música por 50sounds.com, voz ChatGPT 4.0. Bibliografia, comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD Agni Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.